Bom, gente, nós vamos agora resolver o exercício do nono ano do assunto função afim, mais especificamente zero ou raiz da função afim. Muito bem, a primeira questão diz o seguinte: se f de x é igual a 3x mais 2, qual é o valor de x para que f de x seja igual a 5? Então nós temos aqui uma função afim, certo? Função, ela tem essa característica: f de x igual a x mais b. Só relembrando, o a e o b são números, são coeficientes. Esse aqui se chama de coeficiente angular e esse aqui se chama de coeficiente linear. O f de x e o x são duas variáveis. O f de x pode ser chamado de y também. Então ficaria assim: y igual a x mais b. Ok? Então, respondendo à questão, qual é o valor de x? Ele quer saber o valor do número x para que f de x seja igual a 5. Então ele já está dizendo aqui que o f de x é igual a 5. Então você vai pegar essa fórmula, certo? F de x igual a 3x mais 2. E no lugar de f de x, você vai colocar exatamente o valor que ele deu, ó. Ou 5. Então vai ficar 5 igual a 3x mais 2. E você tem aí uma equaçãozinha com uma incógnita, certo? Você resolve tranquilamente, porque aqui é uma equação do primeiro grau. Então vamos lá. Passa o 2 para o primeiro membro, para ser mais rápido. Ele vai com o sinal trocado. Fica 5 menos 2 igual a 3x, certo? 5 menos 2 é igual a 3, 3 é igual a 3x. Como eu quero saber o valor de x, então eu tenho que eliminar esse 3, bem aqui. Para me eliminar esse 3 que está multiplicando o x, basta eu dividir o 3x por 3. Eu dividindo 3x por 3, eu vou eliminar o 3, vai ficar o x. Só que como se trata de uma equação, se eu divido de um lado, eu tenho que dividir também do outro, certo? Porque é uma igualdade. Tudo que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro também. Então, ó, cancelo aqui. 3 dividido por 3 dá igual a 1. Aqui também, 3 dividido por 3 vai dar igual a 1. Então, x igual a 1. Ok? Então essa é a solução da primeira questão. Então, gente, nós vamos agora para a segunda questão, que diz o seguinte: uma função é dada por f de x igual a 3x menos 6. O zero da função, ou raiz dessa função, é... Então, gente, se eu tenho aqui a função afim y igual a x mais b, se eu quero saber o zero da função, eu quero exatamente saber o valor de x para que y seja igual a zero, certo? Então o zero da função é o valor de x quando o y é igual a zero, certo? Então, se você substituir o y aqui por zero, você vai ter o que? Ax mais b igual a zero, certo? Então, trazendo esse b para cá, ó, trazendo esse b, deixando o x aqui, trazendo o b para o primeiro membro, você vai trazer ele negativo, porque ele está positivo. Lembrando que a e b são números, certo? As variáveis aqui é x e y.
o y é igual a 0 e o x é o valor que eu quero saber. Então, vai ficar com menos b, que é o número que eu trouxe do segundo membro para o primeiro, ele veio negativo, igual a x. Então, o a eu vou também dividir, porque eu preciso tirar esse a daqui, porque eu quero saber o valor de x. Então, eu vou dividir por a o primeiro e o segundo membro, certo? Por que os dois membros? Porque se trata de uma equação, é uma igualdade. Se eu divido de um lado, eu tenho que dividir do outro, senão fica errado. Então, cancelo aqui, vai ficar x. E do outro lado, vai ficar menos b sobre a. Então, o zero da função vai ser menos b sobre a, certo? Então, vamos resolver aqui desse lado. Eu tenho aqui f de x igual a 3x menos 6. Então, eu vou chamar o f de x, eu vou chamar de zero, certo? Porque eu quero saber o zero da função, eu quero saber o valor de x quando o y é zero. Então, vai ficar 0 igual 3x menos 6. Vou fazer o mesmo processo. Vou trazer o menos 6 para o primeiro membro, com o sinal trocado, porque a ideia é isolar o x, é deixar o x sozinho. Então, eu vou tirar primeiro o 6 negativo, trago para cá positivo. Depois eu vou dividir por 3. Por que, professor, dividir por 3? Porque eu quero eliminar esse 3 aqui, ó, 3x. 3 vezes x. Se eu divido por 3, então vai ficar só o x. Então, dos dois lados. Corta aqui, fica o x. 6 dividido por 3 é igual a 2. Ou seja, x é igual a 2. Essa é a resposta. Ok? Então, quando o x é igual a 2, o y é igual a 0. Certo? Então, gente, vamos para a terceira questão. Considere a função f de x igual a menos 2x mais 1. Os valores de f de x, os valores de f de 0, f de 2, f de 1 e f de 5 são. Então, vamos lá. A função é essa aqui. F de x igual a menos 2x mais 1. Certo? Então, vamos calcular primeiro o f de 0. Certo? Então, é muito simples, gente. Observe que o 0 está ocupando aqui o local do x. Então, significa dizer que o 0 é o x. Ok? Então, você vai somente substituir o x por 0. Então, você vai ter o quê? Que o f de 0 é igual a menos 2 vezes 0 dá 0, mais 1, f de 0 igual a 1. Ok? Muito simples. Agora vamos para f de 2. F de 2, mesma coisa. Você vai pegar menos 2 vezes 2, mais 1. Então, f de 2 vai ser igual a menos 2 vezes 2 dá menos 4, mais 1. Então, f de 2 é igual a menos 4 mais 1. Você tem um número negativo somado com um número positivo. Então, nesse caso aqui, qual é a regra? Subtrai, dá o sinal do que tiver maior valor absoluto. Qual é o que tem maior valor absoluto? É o menos 4 ou mais 1? Logicamente, é o menos 4. O valor absoluto dele é 4. Então, você vai subtrair 4 menos 1 dá 3. E vai colocar o sinal do que tiver maior valor absoluto. Nesse caso, você pode dizer também, eu estou devendo 4. Pago 1, fico devendo 3. Então, o f de 2 é igual a menos 3. Vamos fazer também f
de menos 1. f de menos 1 vai ser menos 2 vezes menos 1 mais 1. Ok? Então, f de menos 1 vai ser igual menos 2 vezes menos 1 vai ser o quê? Mais 2. Ok? Na multiplicação, sinais iguais, você multiplica, certo? E o resultado vai ficar positivo, certo? Se fosse um positivo e um negativo, o resultado seria negativo. Mas como os dois têm o mesmo sinal, negativo, então o resultado vai ser positivo. Então você vê a diferença. Na multiplicação, sinais diferentes, negativo. Sinais iguais, positivo. Na soma, você vê que é bem diferente, né? Aqui os sinais são diferentes, certo? O resultado é o negativo. Parece com a multiplicação, mas não tem nada a ver, certo? Nesse caso aqui, da soma, a regra é, se os sinais são diferentes, você subtrai, dá o sinal do maior. Então, no caso, que tem um maior valor absoluto é o 4, então o sinal vai ser o negativo. Você subtrai, dá o sinal do maior, certo? Agora, se os sinais fossem iguais, certo? Por exemplo, imaginando que fosse menos. Então, se os sinais são iguais, você soma, no caso 4 mais 1 dá 5. E conserva o sinal. No caso, o sinal também seria negativo, seria menos 5. Tá certo? Então, você tem que observar essa diferença. Então, no caso aqui, 2 vezes 1, 2, 2 positivo, mais 1. Então, f de menos 1 vai ser igual a 2 mais 1, 3. Ok? E vamos fazer aqui embaixo o f de 5. E o f de 5 vai ficar como? Menos 2 vezes 5 mais 1. Ok? Então, menos 2 vezes 5 dá menos 10. Menos 10 mais 1. Então, galera, no caso aqui, nós temos um negativo, certo? E um positivo. Multiplicação de um negativo com um positivo. Então, sinais diferentes. Então, você multiplica e fica o resultado negativo, certo? Agora, na soma, um negativo e um positivo. Você subtrai, dá o sinal do maior, ok? Então, não pode esquecer dessa regrinha. 10 menos 1, 9. Como o sinal do maior é negativo, então fica menos 9. E está resolvida a questão. Então, gente, nós vamos resolver agora a quarta questão. Uma função do primeiro grau é dada por f de x igual a x mais b. Sabe-se que f de 1 é igual a 5. Então, gente, vamos entender logo aqui essa expressão. Esse 1 representa o quê? X, ó, f de x, certo? Então, se eu tenho f de 1, esse 1 é o x, certo? É igual a 5. Então, o que é este 5? É o y, ok? Então, se o valor de x aqui é 1, o f de x, que é o y, é igual a 5. Nesse caso aqui, o x é menos 3. E o f de menos 3 é igual a menos 7, que é igual a y. Ok? Então, você tem que entender essa expressão aí, o que ela significa. Ok? O que está dentro do parêntese
É o x, certo? É o x. Então, esse 1 é x, esse menos 3 é x. E o que que sobra? O y. Porque as variáveis são x e y. Então, quando x é 1, y é 5. Ok? Então, 5 é y. E o menos 7 também é y. Ok? Então, ele disse que a função tem essa forma aqui, ó. F de x igual a x mais b. Isso aí é a fórmula da função afim, que nós estamos estudando exatamente a função afim, que é a função polinomial do primeiro grau. Então, f de x é o y, ok? F de x é o y, que a gente sabe aqui que é 5, na primeira equação. Eu vou colocar aqui, ó, primeira equação. Vamos chamar de equação, tá bom? Primeira equação, vamos lá. 5 é igual a vezes x. Mas quem é x na primeira? 1. Então, a vezes 1 mais b. Ok? Agora, vamos para a segunda equação. Segunda equação. Então, nós vamos ter o quê? X é o menos 3 e o f de x é o menos 7. Então, vamos trocar isso aí, né? Então, o y menos 7. E o x vai ser quem? Vai ser o menos 3. Ok? Mais b. Então, gente, observe que nós temos aqui duas equações e nós temos aqui valores desconhecidos. Valor A, valor B, valor A, valor B. Certo? Então, nós temos, na verdade, um sistema, certo? Um sistema de equações do primeiro grau. Então, nós vamos resolver esse sistema usando o método da adição. Ok? Ou seja, nós vamos somar essas duas equações para a gente encontrar o valor de A e de B, tá bom? Mas antes de eu fazer essa adição, observe que o B aqui na primeira equação é positivo. Na segunda equação, ele também é positivo. Então, como se trata de uma equação do primeiro grau com duas variáveis, certo? No caso aqui o A e o B, e eu quero descobrir o valor dessas duas variáveis, e eu vou usar o método da adição, eu preciso eliminar uma dessas variáveis quando eu somar, para que eu fique só com uma variável e encontre o valor dessa variável, tá certo? Para mim eliminar uma dessas variáveis, eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer aqui uma mudança bem aqui, ó. Posso multiplicar bem aqui por menos 1, ok? Vou multiplicar por menos 1. Toda essa equação de baixo aqui. Então, o meu sistema vai ficar assim, ó. 5 igual a A mais B. Por que, professor, A mais B? Porque A vezes 1 é A. Tá certo? Agora eu vou multiplicar toda esta equação. Por que, professor, que você vai multiplicar toda a equação? Por quê? Porque se numa equação, numa igualdade, eu multiplico qualquer termo por um número, eu tenho que multiplicar todos os termos, porque se trata de uma igualdade. Certo? É como quando a gente faz aquela divisão lá, ó, 3x igual a 6. Se eu faço uma divisão aqui por 3 de um lado, eu tenho que fazer do outro, tá certo? Então, se eu multiplico por menos 1 o primeiro termo, eu tenho que multiplicar o segundo e eu tenho que multiplicar o terceiro, porque se trata de uma igualdade. Ok? Então, como é que vai ficar a equação de baixo? Vai ficar assim, ó. Menos 7 vezes menos 1 dá 7. Ok? Sinais iguais na multiplicação, positivo, resultado. Aqui vai ficar, nós temos menos 3
vezes A vezes menos 1, certo? Vai ficar 3A. Ok? Repetindo, ó. Menos 3 vezes A, que é o primeiro termo aqui do segundo membro, multiplicado por menos 1, esse menos 3A vai ficar mais 3A, tá bom? E mais B vezes menos 1, sinais diferentes, você multiplica e o resultado vai ser negativo. Vai ficar menos B, ok? Simples assim. Aí você agora pode somar. Então vai ficar com 5 mais 7, 12. Fazendo aqui uma soma, certo? É igual 3A mais 1, 4A. Ó, 7, ó. 3A mais 1A, 4A. Esse B mais B com menos B vai dar o quê? 0, tá certo? Porque esse B aqui é um número, é como se fosse assim, mais 2 com menos 2, certo? 2 menos 2, 0, ok? E 0 não tem sinal. Então, a gente vai deixar assim mesmo, ok? Então, agora eu posso saber facilmente qual é o valor de A. Então, 4A é igual a 12. Então, A, dividindo aqui, vamos seguir o mesmo método, né? Divide por 4, fica o A sozinho. 12 dividido por 4 dá 3. Pronto, encontrei o valor de A. Encontrando o valor de A, fica fácil encontrar o valor de B. Você pode pegar uma dessas duas equações aqui, certo? Substitui o A por 3. Por exemplo, você pode pegar aqui a primeira equação. Então vai ficar 5 igual a A mais B. 5 é igual a 3 mais B. Então, B só pode ser 2, ok? B igual a 2, porque 3 mais 2 é igual a 5. Então, B igual a 2. Sabendo A, sabendo B, eu posso escrever a equação. Como ela tem esse formato aqui, então, f de x é igual. Quem é o A? 3. Então, 3x. Quem é o B? 2. 3x mais 2. Então, essa daqui é a função que nós estávamos procurando. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês deixam no comentário. E nos comentários eu terei prazer de responder. Valeu pela atenção de vocês, por terem assistido o nosso vídeo. Não se esqueçam de dar like e também de se inscrever no nosso